Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 41. O Santo Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 41, que diz: Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. Então, aqui está dizendo que umas pessoas disseram para Jesus assim: nós temos um Pai que é Deus, nós somos filhos de Deus. Mas Jesus falou para aquelas pessoas: olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Mas por que Jesus disse que aquelas pessoas eram filhos do diabo? Porque Jesus, sendo filho de Deus, ninguém escondia nada de Jesus. Jesus, ele via quando ele caminhava por esta terra, na forma humana. Jesus, ele conhecia o pensamento das pessoas. Jesus, ele sabia o que aquelas pessoas faziam, se aquelas pessoas faziam bem, ou se aquelas pessoas faziam mal, se aquelas pessoas serviam a Deus, ou se não serviam a Deus. Então ninguém escondia nada de Jesus, porque Jesus sabia de tudo, porque Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, ele conhecia as obras daquelas pessoas que falaram para ele que elas eram filhas de Deus. Jesus sabia o que aquelas pessoas faziam. Jesus sabia o pecado que aquelas pessoas cometiam. Hoje, às vezes, nós vemos uma pessoa até vestida de crente. Às vezes nós vemos um homem de terno e gravata e falando, dentro de uma igreja ou com a Bíblia na mão, e dizemos ali, é um crente, aquele ali é um crente. Só que nós não conhecemos a vida daquela pessoa. Nós não sabemos se aquela pessoa pratica o mal ou pratica o bem. Às vezes uma mulher vestida de crente, que se veste igual uma mulher crente, uma serva de Deus. E as pessoas dizem quando vem aquela mulher: olha, aquela mulher com aquela Bíblia na mão, cantando hino, vestida de crente, ela é uma serva do Senhor. Só que a gente não conhece a vida daquela mulher.
Então aquelas pessoas chegaram e disseram para Jesus: nós somos filhos de Deus. Mas Jesus, conhecendo a vida daquelas pessoas, conhecendo o pensamento daquelas pessoas, conhecendo o coração daquelas pessoas, dizem: olha, aqui no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 44, Jesus disse: olha, vocês tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aquelas pessoas que falaram para Jesus assim: olha, nós somos filhos de Deus. Jesus sabia que aquelas pessoas eram homicidas. Jesus sabia, né, que aquelas pessoas falavam mentira. Jesus sabia. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o diabo é o pai da mentira. E aquelas pessoas até já estavam falando mentira, dizendo que eram filhos de Deus. Porque aquelas pessoas não obedeciam a Deus. Aquelas pessoas não guardavam os mandamentos de Deus. Aquelas pessoas não praticavam os ensinamentos de Deus. Aquelas pessoas não praticavam os ensinamentos de Jesus. Aquelas pessoas rejeitavam as palavras de Jesus. Aquelas pessoas não queriam que Jesus pregasse. Igual Jesus fala aqui no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Então aquelas pessoas não queriam receber as palavras de Jesus no coração delas. Elas não aceitavam as palavras de Jesus. E aqui Jesus está falando que aquelas pessoas queriam satisfazer os desejos do diabo. Então Jesus ele estava querendo dizer o quê? Que se aquelas pessoas realmente fossem filhos de Deus, aquelas pessoas não eram homicidas, aquelas pessoas não falavam mentira, aquelas pessoas não desejavam o mal do próximo, aquelas pessoas faziam bem para o próximo, aquelas pessoas amavam a Deus, amavam a Jesus, né? Mas o próprio Senhor Jesus diz que aquelas pessoas não amavam a Ele. E aquela pessoa que não ama Jesus também não ama a Deus. Aquela pessoa que não ama o Filho também não ama o Pai, que é Deus. E nos dias de hoje, se a gente perguntar dentro de uma casa de oração, de uma igreja, quem é filho de Deus, praticamente todas as pessoas que estiverem dentro da casa de oração vão levantar a mão, vão dizer: eu sou filho de Deus. Mas aqui Jesus ele está nos ensinando que filho de Deus é aquela pessoa que pratica os ensinamentos de Deus, é aquela pessoa que faz o que Deus disse para fazer. Filho de Deus é aquela pessoa que lê na Bíblia os ensinamentos de Jesus Cristo, o que Jesus ensinou, e faz o que Jesus ensinou, e pratica o que Jesus ensinou. Jesus ensinou essa palavra para aquelas pessoas naquele tempo, e Jesus ele está ensinando para nós também
essa palavra. Jesus, ele está nos dando esse ensinamento também, que para a gente ser filho de Deus, não adianta só a gente acreditar que Deus existe, a gente acreditar que Jesus existe, a gente acreditar que Jesus, a gente crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não é só isso. Para a gente ser filho de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que fazer o que Jesus Cristo disse para a gente fazer. Jesus Cristo nos ensinou que nós temos que trabalhar honestamente para ter o nosso pão de cada dia. Jesus nos ensinou que temos que falar a verdade em todos os momentos, aconteça o que acontecer. Jesus nos ensinou que a gente não pode praticar o adultério, que a gente não pode praticar a prostituição, que a gente não pode praticar o roubo, que a gente não pode praticar a mentira, que a gente não pode praticar o mal. Jesus nos ensinou até a gente a perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal e orar por eles. Não para que Deus castigue eles, mas para que Deus tenha misericórdia deles, para que eles também venham ouvir a palavra de Deus e venham se converter dos maus caminhos. Mas hoje em dia existem muitos crentes que, igual diz aqui, igual Jesus falou para aquelas pessoas naquela época, pessoas que estão satisfazendo os desejos do diabo. Crentes, hoje existem crentes que a vida deles está do jeito que o diabo gosta. Mas esses crentes pensam que só porque eles cantam na igreja, porque eles pregam na igreja, porque eles profetizam na igreja, eles estão salvos. Ou só porque são dizimistas, fazem votos na igreja, dão oferta na igreja, eles estão salvos, só por isso. Mas esses crentes não são filhos de Deus, são filhos do diabo, porque eles praticam a prostituição, eles praticam o roubo, eles falam mentira, eles desejam o mal para o próximo. São crentes que, dentro da igreja, eles falam palavras de bênção, mas quando eles não estão na igreja, eles falam palavras de maldição. Quando esses crentes muitas vezes estão lá na empresa onde eles trabalham, estão na escola, estão em casa, eles só falam palavras de maldição. Mas quando eles estão na igreja, eles só falam palavras de bênção. Só que Deus, ele não está só dentro de uma igreja, dentro de um templo, de uma casa de oração. Mas Deus está também na nossa casa. Deus está também no nosso serviço. Deus está também aonde a gente estiver, nos olhando, ouvindo o que nós estamos falando. Então não adianta a pessoa ser crente só dentro da igreja. Aqui está dizendo no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 44, diz que o diabo é o pai da mentira. E quantos crentes que gostam de falar mentira? Quantos crentes que lá na empresa mentem para o patrão, tentam enganar o patrão? Quantos crentes que tentam enganar o próximo? Quantos crentes que falam mentira? Quantos crentes que fazem maldade? Então esses crentes, eles não são filhos de Deus. Mas os crentes que são filhos de Deus são aqueles crentes que fazem o que Deus ensinou. São aqueles crentes que fazem o que Jesus ensinou. São aqueles crentes que praticam os ensinamentos de Jesus.
E a palavra de Deus nos ensina que somente aqueles crentes que são filhos de Deus é que serão salvos. Lá em Apocalipse diz que aqueles crentes que são filhos do diabo, que gostam de fazer a vontade do diabo, crentes que agradam o diabo, esses crentes serão lançados juntamente com o diabo lá no lago de fogo e vão sofrer por toda a eternidade. Mas os crentes que são filhos de Deus, que praticam a palavra de Deus, que obedecem a Deus, esses crentes estarão com Deus eternamente lá na glória. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Deus está nos ensinando que para sermos salvos, nós temos que ser filhos de Deus. Nós temos que fazer o que Deus disse para a gente fazer, que está na Bíblia. E nós temos que praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós, nos ensinando. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que Deus nos revelou e que Deus nos ensinou. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a palavra de salvação que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor quer nos salvar, Senhor Deus. O Senhor quer que estejamos eternamente com o Senhor aí na glória, Senhor Deus, te louvando, te adorando, te servindo por toda a eternidade. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe nós que estamos aqui na tua casa de oração e abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.